Será que ainda dá para usar a escassez para vender? Estou pensando em negócios digitais, mais especificamente. É uma coisa que eu tenho escutado bastante nos últimos tempos. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estou no período de Black Friday, mês de novembro. Estou dentro de uma operação aí que está rodando cerca de 3 milhões de faturamento buscando isso para esse mês. E a galera fica lá conversando, pô, será que vale a pena mesmo utilizar escassez, fazer urgência com tal e tal argumento, fazer isso? Será que ainda funciona? As pessoas se questionando. E a grande questão é que se parar de funcionar, é só porque a gente vai deixar de ser gente, grosseiramente. E por quê? Quando eu penso em urgência, quando eu penso em escassez, eles são o que as pessoas gostam de chamar de gatilhos mentais. Ou seja, são atalhos que nós tomamos, neurologicamente falando, para tomada de ação. A gente já pula, vamos dizer assim, o raciocínio e já quer atingir determinada coisa com base nesses tais gatilhos mentais, entendeu? Então, quando eu falo de curiosidade, pensar ou pensando ou não, analisando, o meu cérebro naturalmente ele já se instiga a mergulhar naquilo, a buscar mais a respeito de alguma coisa, a querer saber o restante, sabe? Gatilho da curiosidade. Quando eu vejo uma prova social, pensando ou não diretamente, sabe? Eu tenho já a percepção de que aquilo ali ele é mais seguro, que é mais crível, sabe? Gatilho da prova social. Todo mundo fala. Eu tenho até medo de falar disso, por causa que os tais gatilhos eles ficaram meio famados aí na internet, no âmbito geral, né? De tanto que as pessoas usam e falam de gatilhos, mas o buraco é muito mais embaixo para vender quando se apega no quesito comunicação e não só visando gatilhos mentais. Quando eu estou olhando principalmente para o âmbito do copywriting. E a questão é que se eu disser que urgência e escassez parou de funcionar, é justamente eu, como gente, ter parado de funcionar em alguns quesitos, sabe? Por causa que esses gatilhos, querendo ou não, eles estão instalados dentro da gente, sabe? E a grande questão, a grande charada nessa operação que eu comentei, ela é focada no mercado de infoprodutos. E isso está mais direcionado para o mercado de infoprodutos, mas se vê no âmbito geral a utilização de escassez, a utilização de urgência. A questão não é que tenha parado, ao meu ver, de funcionar. Estou fechando o negócio aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, que pulou um aviso aqui no computador. Mas a questão não é que tenha parado de funcionar, sabe? A questão é que as pessoas exageraram tanto a mão no gatilho da escassez, no tal gatilho, né, da escassez, no quesito da urgência, que isso acabou ficando bem duvidoso, sabe? Tu entra numa página e dificilmente tu não vê ali um countdown, que chamam, né, um timer ali. Olha, faltam tantas horas para essa oferta expirar, faltam tantos momentos, tantos dias, tantos, sabe? Falta tanto de tempo para aquilo ali acabar. Gatilho da escassez. Por causa que quando eu estou pensando em escassez, eu estou relacionando a quantidade de alguma coisa. Nesse caso, quantidade de tempo. Só que quando eu vou comprar um tênis, por exemplo, tem lá quantas unidades estão disponíveis. É escassez também. Só que urgência e escassez são meio que sombra uma da outra. Dificilmente tu tem escassez, tu não tem urgência. Porque a escassez, ela já remete a uma urgência de agir. Ou seja, quando eu estou pensando, eu gosto de pensar assim, quando eu penso em escassez, eu estou pensando em quanto, quantidade. Quando eu estou pensando em urgência, eu penso em quando, período de tempo. Ou seja, se eu estou pensando que eu tenho uma determinada quantidade, 10 pares de sapatos ali disponíveis no meu número, ou seja, se eu não comprar ali, sabe, sem pensar diretamente, mas aquilo ali ele está embutido, esse raciocínio, se eu não comprar agora, ou seja, nesse período de tempo, já estou pensando em urgência, se eu não comprar para agora, num período muito curto de tempo, mais rápido possível, urgência, essa quantidade vai acabar. Ou seja, eu tenho escassez e urgência praticamente sempre andando meio que lado a lado uma da outra, sabe? E a grande questão é que utilizar desses artifícios, vamos dizer assim, é uma questão que eu vejo majoritariamente de educação da tua audiência, sabe? Tu mostrar para tua audiência que não só existe urgência, que existe escassez na tua comunicação em relação ao que tu está falando, quanto tu realmente provar que existe. São coisas muito diferentes. Uma coisa é eu falar para ti que são as últimas 48 horas de uma oferta. E daqui a uma semana, daqui a um mês, tu entrar e tu vê o mesmo cronômetro ligado falando que são as últimas 48 horas. Ou seja, tu perde credibilidade, sabe?
E as pessoas, elas notam, as pessoas, elas entram nas páginas, as pessoas consomem os conteúdos, as pessoas ficam na volta relacionando e vendo o teu discurso, sabe? E quanto mais tu vai pecando nisso, cada vez mais, quando for utilizar de urgência, de escassez para tentar acelerar algum movimento, que provavelmente vai ser relacionado à venda de alguma coisa, mas ele vai ser enfraquecido. Porque as pessoas já vão ter aquela percepção, olha lá ele de novo lá, no tal das 48 horas, tá achando que eu sou sonso, sabe? Eu não vou comprar nada, enfim, entendeu? A mesma questão para escassez, olha lá, as últimas 10 vagas, duvido se ele não vai abrir mais 50 amanhã ou daqui a uma semana, entendeu? Então perde a força. Além de que descredibiliza no geral, não só nesses movimentos de escassez, de urgência, entendeu? No âmbito geral, a comunicação ela tem que ser muito concisa, sabe? Quando a gente está comunicando com alguém, a gente está relacionando, beleza? Relacionamento é confiança. E de mentirinha em mentirinha, a gente vai minando essa confiança, sabe? E aquele papo, confiança demora-se anos, demora-se um período longo. E é distribuído esse período em diversas atitudes dos dois lados, para que os laços se fortaleçam. Só que, olha, é um estalar de dedos para jogar tudo por água abaixo, entendeu? Então, muitas vezes tu tá ali cultivando uma audiência ao longo de anos, sabe? Já fez vários movimentos de campanhas disso, daquilo, tal, para vender isso, para relacionar, tal, e basta uma ou outra deslizadinha em relação ao discurso de uma falsa escassez, de querer mudar uma data achando que ninguém viu, que vai até hoje, só que a parada realmente vai daqui a um mês, vai mais um mês para frente, entendeu? Basta alguns deslizes pequenos que sejam para que tu vá minando a confiança da tua audiência. E eles vão olhando para outras pessoas que vendem as mesmas coisas que tu, entendeu? E aí eles vão lá comprar o discurso da outra pessoa. Eles vão se relacionar com outra pessoa que eles consigam confiar. Porque dificilmente existe relacionamento se não existe confiança. Dificilmente. É um relacionamento meio, beleza, tô aqui contigo, mas não tô, sabe? Porque eu não confio muito. Porque tu vai querer me dar uma, sabe? Uma rasteira em qualquer momento. Entendeu? Então, a questão, ela não só se relaciona com essa ideia de, será que funciona? Será que não funciona? É claro que funciona. É claro que funciona. Se tu tá querendo, que nem eu falei, se tu tá vendo um tênis, tu tá procurando um tênis, e aí tu vê lá que tem 2 unidades só no teu número, sabe? E tem 1000 acessos por dia naquela página, naquele checkout, naquele carrinho, entendeu? Dificilmente tu não vai se sentir instigado a comprar para ontem, porque tu sabe que tu vai ficar sem. Entendeu? Então, funciona. Isso para tudo. Urgência, escassez, funciona. Sempre vai funcionar. É intrínseco a gente, sabe? Neurologicamente falando, os tais gatilhos mentais e tal. Só que o que não pode, só que muita gente faz, e justamente por isso que satura esse movimento, essa utilização desses artifícios, vamos dizer assim, é ficar brincando com a audiência. Fingindo que ela não sabe o que tu está dizendo. Fingindo que ela não está prestando atenção. Entendeu? Como se a audiência só prestasse atenção na hora que tu fala, olha, abriu o carrinho, pode ir lá e comprar. Entendeu? Eles prestam atenção a todo momento, sabe? A audiência, as pessoas que estão lá são pessoas, são seres humanos que nem eu, que nem tu. E a gente pesquisa. Claro, tem gente que age um pouco mais por impulso, beleza. Mas no geral a gente pesquisa, no geral a gente fica com dúvida, a gente se questiona, será que, vale realmente a pena eu estar comprando isso? A gente pesquisa de novo, a gente dá um tempo, a gente sai, a gente tem outros compromissos, a vida não é só ficar parado na frente de um carrinho ali da pessoa que propôs alguma coisa e ficar esperando mais um anúncio pular e outro, até vir a decisão de compra. Não, tem uma vida que está acontecendo fora da tela do celular, do computador, entendeu? Então, não dá para ficar justamente pecando no discurso, sabe? E quanto mais eu atesto que realmente as coisas que eu falo, elas são cumpridas, mais as pessoas vão acelerar para esses movimentos, quando eles acontecerem. Se eu falar para alguém, olha, isso daí eu noto em vários especialistas, em várias pessoas que eu acompanho, e que as pessoas elas falam, olha, tem mais 2 vagas, depois eu vou fechar. E foi as 2 vagas, o cara fecha e acabou. Não importa se tem mais 50, se tem mais 100, se tem mais 1000 que querem entrar. É a palavra dele. A palavra vale mais do que meia dúzia de vaga. Porque eu posso não vender essa meia dúzia. E posso vender só 3 ou 2 delas ao invés das 6. Sabe? Por um preço cheio, depois negociando com a pessoa, enfim. Sabe? Eu posso perder venda. Só que eu estou ganhando credibilidade. Isso que é o que mais importa na hora de vender.
alguma coisa. Eu deixei tantas vendas, eu perdi, entre aspas, porque não se perdeu, na verdade, sabe? Eu tô só realocando isso um pouquinho mais para frente. Ou quem sabe nem tanto mais para frente. Porque a pessoa que ela estava querendo comprar agora e fecharam as vagas, pode ser que ela queira comprar depois, sabe? Só que, no geral, o mercado ele fica tão, sabe? Tão desesperado querendo vender, e aquela ganância que vai tomando conta que eu tenho que vender, que as pessoas elas dão um prazo e elas estendem o prazo, elas falam que tem uma quantidade e elas começam a exceder aquela quantidade, porque elas querem vender e vender cada vez mais, sabe? E não seguram o discurso. E como eu disse, as pessoas prestam atenção. As pessoas não são sonsas que nem a gente pensa que, pô, ninguém tá prestando atenção, eu vou dar um deslizezinho aqui, vou brincar um pouquinho aqui, dizer que é só até amanhã, só para vender um pouquinho mais, só, sabe? Não dá, não dá. É meio que preto no branco, é discurso de moleque, sabe? É discurso de moleque, é uma pessoa que não tem palavra, uma pessoa que não dá para confiar, entendeu? E se não dá para confiar, tudo que tu for falar as pessoas não vão levar a sério. Se as pessoas não te levam a sério, elas não vão confiar em ti. Se as pessoas não confiam em ti, elas não vão querer ficar próximas de ti. Elas não vão querer se relacionar contigo. E se elas não sentem vontade de se relacionar contigo, naturalmente isso vai fazer com que elas vão sendo repelidas. E assim fica mais difícil tu vender para mais gente, tanto quanto tu vender para as mesmas pessoas, cada vez mais, que são dois dos pilares principais para te crescer um negócio. Aí tu vender mais e tu vender mais para as mesmas pessoas, além de vender mais caro para esses dois grupos, sabe? Pessoas que estão chegando, se relacionando aos poucos, tanto com quem já consumiu alguma coisa tua e tá ali na volta, entendeu? Então, quanto mais tu vai pecando, tu vai minando o relacionamento e tu vai se distanciando das pessoas que poderiam estar cada vez mais próximas, sabe, a ti. Então, aí fica justamente o questionamento, a reflexão de, pô, vale mais a pena eu embolsar uma comprinha, uma vendinha ali ou outra a mais, sabe, fazendo as pessoas de sonsa, ou fortalecer o meu discurso, fortalecendo a minha confiança com a minha audiência, sabe? E mantendo a minha palavra, fazendo com que as pessoas me olhem realmente como uma pessoa séria no mercado. Um profissional sério que detém a palavra, detém os argumentos que utiliza para fazer determinados movimentos. Seja uma campanha X, Y, Z, sabe? Uma Black Friday, sei lá o que. Entende? Se eu falar que não tem por que ficar mentindo, é grosseiramente mentira, por causa que tem os seus benefícios entre as suas da mentira. Justamente essa questão de vender um pouquinho mais ali, sabe? Aproveitar um pouquinho que ninguém tá vendo. Só que a longo prazo, e nem tão longo assim, isso realmente vai trazendo diversos malefícios em relação a faturamento, em relação a vendas, sabe? Relacionamento no âmbito geral, que é o que reflete as vendas como um todo, sabe? As pessoas, elas justamente, o resumo da ópera é isso. Elas vão te olhar como uma pessoa que não tem palavra e cada vez vão se repelindo mais ainda. E as pessoas novas que vão chegando, beleza, elas não viram o teu discurso anterior, mas se tu mantiver ele, as que vão chegando também vão se distanciando, sabe? E uma pessoa vai falando para outra e o mercado vai escutando os burburinhos ali um do outro, sabe? E quando vai ver, uma pessoa que poderia estar te indicando, ela está te queimando com uma outra pessoa, falando que tu não é confiável, falando que tu fica de brincadeira, que tu fica falando besteira, sabe? E descredibiliza tudo. O teu discurso, ele também reflete na percepção que as pessoas têm dos teus produtos, sabe? Se tu é uma pessoa que fica brincando muito, fica dando rasteirinho nos outros, as pessoas também pensam que o teu produto é uma brincadeira, é uma palhaçada, sabe? Porque no âmbito geral, a gente, através da nossa relação com os outros, a gente tem a possibilidade de agregar ou não valor. E nessa possibilidade de agregar valor, tu tá deixando para passar rasteira nos outros, entendeu? E o nosso conteúdo, a nossa comunicação com os outros é o nosso primeiro produto, é o produto gratuito que a gente tem. E se o nosso discurso, se o que a gente entrega aqui na rede, no âmbito geral, seja através de um anúncio, seja através de uma página, sabe? Através de qualquer coisa que a gente use para comunicar com alguém, se já for falho, se já for meio duvidoso, como que não deve ser o teu produto? Por que eu vou querer pagar alguma coisa se o teu discurso gratuito já está me fazendo duvidar de um monte de coisa, sabe? Então, fica aí a sementinha da reflexão, digamos assim. Até quando que vale a pena ficar brincando com urgência e com escassez? Ao invés de levar a sério. Funciona? Funciona. Mas tem uma questão justamente de educar a tua audiência e mostrar para ela que tu é uma pessoa séria, sabe? Que tu cumpre o que tu fala. Beleza? É basicamente isso. Sem ter medo das consequências, entre aspas, de deixar uma vendinha ou outra escapar.
Porque a palavra, ela pesa muito mais e ela tem muito mais força se a gente olha no médio, no curto, no longo prazo, entendeu? Tem muito mais força. E conforme tu vai se posicionando com uma pessoa séria que realmente, sabe, segura a tua comunicação, que segura os teus argumentos, as tuas palavras, mais sério o mercado vai te olhar. Quanto mais sério o mercado te olhar, mais pessoas vão querer estar junto contigo, porque tu é uma pessoa verdadeira, sabe? Porque tu é uma pessoa genuína, porque tu é uma pessoa que não tenta passar a perna em ninguém, tu tá ali para ajudar e tu tem um produto ou outro que serve como ponte para a pessoa solucionar determinados problemas que ela tem. E basicamente isso. E todo mundo quer ficar perto de pessoas que possam confiar. Quanto mais de olhos fechados eu puder confiar em alguém, maior a tendência de eu me aproximar dessa pessoa. E maior ainda a tendência de eu permanecer próximo a essa pessoa. E com isso, eu vendo cada vez mais e mais e mais. Fechou? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, curte, compartilha quem tu acha que vai ser útil. Valeu, é isso. Tchau, tchau.